Então vamos dar continuidade às nossas aulas aqui, né? Estamos tratando de poderes administrativos, já trouxemos aqui as noções gerais, né? Diferenciamos que poderes administrativos não podem ser confundidos aí com poderes do Estado, né? Falamos de abuso, né? De uso e abuso de poder, né? Trabalhamos com desvio de poder e o excesso de poder, tudo isso nós já vimos. Falamos do caráter instrumental dos poderes também. Então vamos aqui adiantar, vamos falar agora dos poderes, né? Dos poderes em espécie, beleza? Bacana, então vamos lá. Deixa eu só verificar como é que tá aqui. Só melhorar aqui a questão do enquadramento aqui do videozinho aqui meu aqui. Pronto, agora tá show de bola. Bom, continuando, né? O que nós estávamos falando, né? Poderes administrativos. E agora nós iremos falar, né, dos poderes em espécie. O primeiro poder que nós iremos conversar hoje é o poder normativo ou poder regulamentar, tá certo? A maior parte da doutrina traz aí como sinônimo, tá certo? O que seria, na verdade, esse poder normativo? Ele se traduz no poder conferido à administração pública de expedir normas gerais, ou seja, atos administrativos gerais e abstratos com efeito erga omnes, né, para todos. Ou seja, esse poder regulamentar é um poder, né, que traz a característica de trazer normas gerais, né? Ou seja, atos administrativos gerais e abstratos que tem exatamente efeito, né, para todos, né? De ligar aqui o ar para não ficar um barulho, beleza? Bacana, tá? E aí a gente traz como principal poder normativo, né, a expedição de regulamento. O que é regulamentar? O regulamento ele vem para dar fiel execução à lei, né? A lei vem dizendo alguma coisa e claro que ela não pode tratar de tudo. Então você vem ali com um regulamento para exatamente trazer os detalhes daquela lei. Claro que você não poderá extrapolar os limites legais, tá certo? E aí, né, a gente faz a diferença aqui entre os regulamentos executivos e os regulamentos autônomos, né? O regulamento executivo é ditado para a fiel execução da lei, não podem inovar no ordenamento jurídico, somente pode ser complementar a lei. Ou seja, ela vem exatamente para fazer a regulamentação da lei. E os regulamentos autônomos, né? São regulamentos que atuam em substituição da lei e inovam no ordenamento jurídico. Então, a questão é, por exemplo, um decreto, né? Um decreto ali, que vem regulamentar, por exemplo, uma lei, ele não pode, né, substituir a lei, inovar no ordenamento jurídico. Ele vem para dar fiel execução. Só que existe uma previsão, tá? Uma previsão constitucional que está exatamente no artigo, né, no artigo 84, né, artigo 84, inciso 6 da Constituição. Tá? Vamos lá no artigo 84, deixa eu só mudar aqui a tela. Tá? Vamos lá no artigo 84 da Constituição Federal. O que diz o artigo 84? Então, vamos lá. Artigo 84, inciso 6, né? Compete privativamente ao presidente da República, inciso 6, dispor mediante decreto sobre. Aí vem os 3 itens, né? Quais são os 3 itens? Na verdade, 2 itens, né? Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, tá? E extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Nós temos essas 2 opções aqui, referente, né, ao regulamento autônomo. É a exceção. A regra é que esses regulamentos eles não podem inovar no ordenamento jurídico, não pode criar algo, né? Mas a exceção está exatamente no artigo 84, inciso 6, né? Inciso 6º, que traz a questão de dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de cargos públicos. Né? Ele pode mexer na organização, se não tiver, por exemplo, aumento de despesa, pode, beleza.
ele pode instituir, por exemplo, funções ou cargos públicos, desde que estejam vagos, tá certo? Então, existem essas duas opções aqui. Tranquilidade? Bacana, bacana, bacana. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o slide. Então, nós vimos o que, né? A exceção, né? O regulamento, né? Nós vimos o regulamento. O que diz o regulamento? Nós temos dois tipos de regulamento. O regulamento. Deixa eu apagar aqui que fiz besteira aqui. O regulamento. O regulamento. Ele pode ser o executivo, que é a regra geral, que vem exatamente para dar fiel execução na lei, né? E dar fiel execução à lei. E nós temos o autônomo, né? Que na verdade é a exceção, né? Que nós já vimos lá, tem um dispositivo constitucional, né? Que é a exceção, que é o artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal de 88, beleza? Além disso, pessoal, existe um entendimento, né, do STJ. Do STJ é o RESP, né, a análise do RESP 584/798 de Pernambuco, né, da primeira turma. Que diz o seguinte, ó, os regulamentos autônomos vedadas no ordenamento jurídico. Os regulamentos autônomos, na verdade, eles são vedados no ordenamento jurídico. Aí traz que a exceção é o artigo 84, né? É o artigo 84, inciso 6, né? Então, o STJ já veio dizer isso na análise do RESP 584/798 de Pernambuco. Diz que é vedado, né? Regulamento autônomo. E a exceção é exatamente isso aqui. Tá certo? Pessoal, o poder normativo, ou poder regulamentar, ele tem um papel, né, importantíssimo na administração pública, tá certo? Tem um papel importantíssimo. De lá que tem as normas, por exemplo, para os servidores, né? Para os servidores, tem as normas lá de horário, de conduta, então tá lá na parte normativa. Tá certo? Na parte normativa. Agora, existem a questão do controle, né? Do controle. Como é que funciona a questão do controle em relação ao poder normativo? O controle, né? Ele pode ser feito pela própria administração pública, né? Que é o chamado autotutela. Autotutela. Pode ser feito pelo poder legislativo. E aí, quando é feito pelo poder legislativo, né? Legislativo. Pelo poder legislativo. E aí, pelo poder legislativo, pessoal, você vai ver o artigo 49, inciso 5 da CF também. Vamos lá, deixa eu só botar lá na Constituição novamente. Vamos lá, artigo 49, tá? Artigo 49, inciso 5. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Então, se for observado que eu tenho atos normativos do Poder Executivo que exorbitem a questão do poder de regulamentar, pode ser sustado aí pelo Poder Legislativo, questão dos freios e contrapesos, né? Freios e contrapesos. O Judiciário também pode fazer esse controle? Claro que pode, né? O Judiciário também pode fazer esse controle de legalidade, tá? Então, pode ser feito aí nas três vertentes, pela própria administração pública, quando no princípio, né, da autotutela, do Poder Legislativo, né, quando ele pode sustar atos normativos que extrapolem o poder regulamentar, e pelo Poder Judiciário também, por que não, né, no controle de legalidade, né, Poder Judiciário, né, Poder Judiciário, né, o cara cria ali um ato normativo ilegal,
né, que é contrário à lei. Então, o Poder Judiciário pode invalidar aquele ato normativo. Beleza? Então, poder normativo, ele vem, na verdade, para regulamentar. Levem isso para a prova, né? Vem para regulamentar, ele não pode inovar no ordenamento jurídico, não pode trazer, extrapolar os limites da lei, ele vem exatamente para dar fiel execução à lei. Então, a regra é o regulamento executivo. E pelo entendimento do STJ, é vedado o regulamento autônomo, exceto, como eu já falei, o que está disposto no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal de 88, no tocante à extinção de funções e cargos públicos quando vagos, a questão da organização dos órgãos ali, né, quando não aumente a despesa do ente, então ele pode fazer dessa forma aí. Mas leia o artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Professor, em relação à consulta pública de um ato normativo, pode ser feito? Pode, pessoal. Você pode fazer a consulta pública, né, para a edição de um ato normativo, tá? E aí você vai ver o fundamento legal, né, na Lei 9.830 de 2019, mais precisamente no artigo 18. Vamos lá para a legislação. Vamos lá para a legislação. Então, é a Lei 9.830, né? 9.830, na verdade é o decreto, né? Decreto. E aí o artigo 18, né? Artigo 18. O que diz o artigo 18? Olha só. Consulta pública para edição de atos normativos. O que diz lá? A edição de atos normativos por autoridade da autoridade administrativa poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico. Tá bacana? Bacana, bacana, bacana. Então vamos lá adiantando, pessoal. Vamos adiantando aqui. Deixa eu botar aqui a tela logo toda em branco. Fica melhor. Então vamos lá. Continuando aqui. E o que tem mais, né? O que é que nós temos mais? Poder hierárquico. Vamos lá, poder hierárquico. O que você precisa saber deste cara aqui, né? O poder hierárquico, né? Poder hierárquico. O que você precisa saber? Bacana, bacana. Ele é um poder, pessoal, de estruturação interna, ou seja, não existe hierarquia, por exemplo, de pessoas diferentes, ou então de administração direta com administração indireta. Não existe essa questão de hierarquia. Tem que estar no âmbito da mesma pessoa ou do mesmo órgão, né? Então, é um poder, né? Eu posso dizer então para vocês que é um poder, né? Que é um poder de estruturação, tá? De estruturação interna, tá? Interna. Então tem que ser no âmbito da mesma pessoa ou do mesmo órgão. Ah, professor, quer dizer que uma multa que um particular pega não é do poder hierárquico? Claro que não. A lei, questão de multa, é do poder de polícia, que é o que nós vamos ver mais adiante. Então, o poder hierárquico, você tem que imaginar logo que ele é no âmbito, né, do próprio ente, né, da própria pessoa, do próprio órgão, tá certo? Então, é nesse aspecto aí, beleza? Então, pense que poder hierárquico está na estrutura interna, né? Eu não posso, por exemplo, ter hierarquia, por exemplo, do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, com o Ministério de Previdência Social, por exemplo, né? Então, não tem essa hierarquia. O que há, na verdade, é chamado de controle finalístico, que é diferente, tá certo? Então, não posso dizer que o INSS é subordinado ao Ministério de Previdência, ou sei lá qual é o ministério que hoje em dia o INSS está vinculado, né? Porque há como eu falei agorinha, o que há entre o ente da administração direta com o ente da administração indireta é uma vinculação e não uma subordinação, tá certo? Há uma vinculação.
Então, o poder, a questão de hierarquia é no âmbito, de novo, né, no âmbito da mesma pessoa. Então, dentro do INSS, da autarquia INSS, tem, né, a questão da hierarquia da pessoa, né? Lá tem vários departamentos, né? Tem a delegacia não sei de quê, secretaria não sei de quê. Isso dentro dele tem a hierarquia, né? Existe poder hierárquico dentro do INSS, mas eu não posso dizer que tem hierarquia entre uma pessoa, né, e outra pessoa jurídica. Não tem essa hierarquia. Tá certo? Então, continuando, pessoal. Vamos falar agora, né, de delegação e avocação, tá? Delegação e avocação. Qual é o fundamento disso aí? Tá no artigo 11, né, da Lei 9784 de 99. Pessoal, delegar. O que seria delegar? Delegar é passar, né, uma parcela da minha competência para uma outra pessoa. Tá certo? Então, isso que é delegar, né? Delegar é exatamente isso. Passar uma parcela da minha competência para uma outra pessoa. Só que eu não passo a titularidade da competência, eu passo uma parcela. Ou seja, além de eu passar aquela pessoa que o delegado, né, o agente delegado, ele tem a competência, mas a competência também continua comigo, que eu sou o agente delegante. Certo? Isso é chamado de quê? De cláusula de reserva, que está implícita em todos os atos de delegação. Ou seja, não há a transferência da competência por inteiro para uma pessoa. Então, eu vou ficar sem minha competência e vou delegar para outro. Não existe isso. Aquela pessoa se torna competente naquele momento, porque eu deleguei uma parte da minha competência, tá certo? E eu também continuo competente. Isso é delegação, tá certo? E o que seria, né? O que seria a avocação? Tá? Então, a delegação, eu vou sair... O que é a delegação? Né? Eu vou sair de um agente e vou passar uma parte da minha competência para um outro agente. Já a avocação, eu vou buscar, né? Eu vou trazer a competência para mim, tá? Trazer a competência. Isso é a avocação. Eu vou avocar para mim aquela competência, tá certo? Só que, importante salientar, sempre na delegação, na avocação, o ato que concedeu, ele tem que ser um ato, né? Ele tem que ser um ato específico. Ele não pode ser um ato genérico. Estou delegando todas as minhas competências. Não. Tem que dizer o que você está delegando ou avocando, tá certo? É um ato específico, tá certo? É um ato específico. Lembrando, pessoal, que a avocação, ela sai, né, de uma autoridade superior para uma inferior, tá? Então, tem que ter essa, digamos, essa hierarquia no tocante à avocação, tá certo? Beleza, então tem que ser por atos específicos. E importante a gente observar também a súmula, tá? A súmula 510, né? Vamos pesquisar aqui a súmula 510. Deixa eu ver aqui na súmula 510. Súmula 510 do STF, né? Do STF. Vamos lá, o que está dizendo? Praticado, né, o ato por autoridade no exercício da competência delegada, contra ela cabe mandado de segurança ou medida judicial. O que isso quer dizer? Então, se eu delego a competência para alguém e aquele agente delegado, ele que praticou o ato, então eu vou impetrar contra ele o mandado de segurança ou a medida judicial vai ser contra quem praticou o ato, tá? Mesmo que seja um agente delegado. É isso que está dispondo aí a súmula 510, tá? Beleza? Tranquilidade? Tá, beleza. Vamos aqui voltar pro slide. Existem algumas vedações, pessoal. É importante também falar sobre isso, né?
existem algumas vedações no tocante à delegação e à avocação, tá? Existem algumas vedações. Eu não posso delegar, aí você já traz também a avocação, né? Por exemplo, competência exclusiva, eu não posso, né? Já está falando, né? É um raciocínio lógico isso aqui. Então, eu não posso delegar ou avocar competência exclusiva, que são, né, que é definida em lei isso aqui. Então, definida em lei. Tá certo? 2. Eu não posso delegar ou avocar competência para a decisão, tá? Para decisão de recurso hierárquico. Eu não posso também delegar ou avocar competência para edição de ato normativo. Então você dá o print nisso aqui, cola no teu quarto, que vai ser de extrema importância. Então essas são as vedações, né, para delegação. Aí você já coloca uma barra também para avocação, tá? Diferenciando delegar, você transfere uma parte, você passa uma parte da sua competência, você não pode transferir, né? Não existe a transferência. E avocar, você traz para você a competência, tá? Beleza? E nesses aspectos aqui, ó, que eu coloquei aqui, você não pode delegar ou avocar. Competência exclusiva, para decisão de recurso hierárquico e para edição de ato normativo. Bacana? Então, vamos lá, adiantando. Vamos para mais um poder aí, ó. Mais um poder. Agora é o poder disciplinar. Poder disciplinar. A doutrina majoritária, pessoal, ela diz que o poder disciplinar, ele é decorrente, sabe de quê? Do poder hierárquico, tá? Você não pode pensar, por exemplo, uma multa aplicada a um particular é decorrência do poder disciplinar? Não. Só quem tem vínculo com a administração pública, né? Só quem tem vínculo aí pode sofrer uma sanção disciplinar. E até, por exemplo, decorrência de contrato administrativo, você poderá pegar uma punição no aspecto do poder disciplinar. Então, observa que o poder disciplinar, ele é decorrente, né? Ele é decorrente do poder hierárquico, tá? Cai alguma questão de prova, você já sabe. Poder disciplinar é decorrente do poder hierárquico, tá certo? Vamos ver a súmula 650 do STJ. Tá, vamos ver essa súmula aqui. 650. Deixa eu botar aqui. Súmula 650 STJ. Cadê? Aqui. Na verdade, eu não estou encontrando. Na verdade, eu botei 560, né? 650 do STJ. Agora sim, garoto. Cadê? Súmula 650. Cadê a súmula que não estou conseguindo encontrar? Súmula 650 do STJ. Rapaz, o negócio tá feio aqui, não estou conseguindo encontrar não. Aqui tá. Beleza, achei aqui.
Então, súmula 650 do STJ, está dizendo o seguinte: a autoridade administrativa não dispõe de discricionalidade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 de 8.112/90. O que isso quer dizer? Que o poder disciplinar, doutrinariamente, ele é caracterizado como discricionário, tá certo? Então, regra geral, né? Regra geral é discricionário. Só que essa discricionariedade, ela não abrange a questão de você aplicar uma pena diversa do que está disposto, por exemplo, na Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos, né, federais. E eu estou escrevendo aqui achando que estou escrevendo, né? Mas, quer dizer, achando que estou aparecendo o slide, mas não está. Então, o que eu escrevi aqui, né? Que a característica principal do poder disciplinar é a discricionariedade, né? Essa é a regra geral. O que a súmula está dizendo na súmula 650? Que o administrador, né, ele não pode aplicar uma pena diversa da que é existente, por exemplo, na Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor. Vamos imaginar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, né? A pena é X. Aí, por entender que seja discricionário o poder disciplinar, né? E aí ele entende que ele pode aplicar uma outra pena que não esteja lá na legislação. Aí está errado. Você já não é mais discricionariedade, você já é arbitrariedade. Não precisar nem de uma súmula para dizer isso, né? Agora, por exemplo, vamos imaginar que lá no Estatuto está dizendo que se o cara cometeu tal coisa aqui, ele pode ficar suspenso em até 90 dias. E aí o que acontece? Aqui, né, tem a margem de escolha aqui, que é o mérito administrativo, que você vai analisar a conduta e a penalidade, né? E você vai arbitrar aí o dia de suspensão. Claro, pessoal, que é assim, nesse aspecto dessa escolha, né, que é onde a legislação diz que é até 90 dias, então ele pode aplicar uma suspensão de até 90 dias, ok. O que ele não pode é ser desproporcional entre a conduta e a pena aplicada. Aí, quando ele é desproporcional, que não há proporcionalidade ou razoabilidade, nesse caso aí o judiciário pode adentrar, tá? Pode adentrar, porque aí já sai da margem de escolha, né? Já vai fere o princípio, né, da proporcionalidade. Mas em regra que o judiciário não pode adentrar esse mérito administrativo aí, tá certo? Então, regra geral, o poder disciplinar é um poder discricionário. Impera a discricionariedade, tá? Impera a discricionariedade. Outro ponto importante, pessoal, que esse poder ele só pode ser aplicado para quem tem um vínculo com a administração pública, tá certo? Mesmo que, por exemplo, o cara já está aposentado, mas ele continua tendo um vínculo ali de aposentadoria, então ele consegue, em algum momento ele já foi na ativa, né? Então pode haver uma cassação da aposentadoria, por exemplo, né? Então pode aí incidir o poder disciplinar. Agora existe uma outra opção, por exemplo, decorrente, por exemplo, de um contrato administrativo, né? Que na verdade aqui seria um vínculo, né? Um vínculo especial, né? Um vínculo especial. Aí pode também incidir o poder disciplinar decorrente de um contrato, né? Porque é um vínculo especial que está ocorrendo. Então, resumindo, fazendo um apanhado aqui, né? O poder disciplinar é decorrente do poder hierárquico, né? A pessoa tem que ter um vínculo ali com a administração pública, né? Existe a questão do vínculo especial, que é decorrente de um contrato, ok? A característica, né? A competência, né? A competência do poder disciplinar é uma competência discricionária, né? A discricionariedade é que impera. Beleza? Bacana, bacana? Então, vamos avançando aqui. Vamos avançando.
Então, falamos do poder disciplinar. Na verdade, já está dando 29 minutos, né? Para a gente falar agora de poder de polícia, tem muitos aspectos que a gente tem de falar do poder de polícia. Então, a gente vai encerrar esse bloco aqui, para não ficar muito extenso, que o bloco já deu 30 minutos. E já no próximo vídeo, a gente já começa com o poder de polícia.